Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos começando mais uma live de reflexão espiritual. Convidamos a todos os amigos e a todas as amigas para, a partir de 7 horas, darmos o pontapé na nossa reflexão sobre o tema influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É o tema de hoje, certo? Quero convidar cada um dos irmãos, quero convidar cada uma das irmãs. Daqui a pouquinho, de 7 horas, iniciaremos a nossa reflexão. Boa noite para todos e para todas, nesse dia 20 de março. Estamos mais uma vez aqui abertos para reflexões espirituais, para que possamos ter um entendimento maior sobre vários temas, inclusive de hoje, que é um tema muito importante para quem quer compreender um pouco mais sobre as influências dos espíritos, até que ponto os espíritos influenciam-nos através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos. Será que realmente os espíritos nos influenciam? Este é um questionamento que eu levo aos irmãos. Podem colocar suas opiniões, podem colocar seus questionamentos, podem colocar aí os seus comentários, e a gente, de forma muito honrada, vai passar para o pessoal, certo? Para o pessoal visualizar aí na tela o Facebook, e também iremos colocar, vamos disponibilizar depois todo esse material no canal do YouTube, Roberto da Nobre Alves, o meu canal lá. Tem essa daqui e outras, muito mais palestras, muito mais reflexões, temas de educação, temas de espiritualidade. Ok? E quero convidar todos a participar. Daqui a 3 minutinhos, dá pra gente ouvir uma música. Eu escolhi uma música, certo? Pra gente começar a música de Elizabeth Lacerda. E a gente vai, enquanto o pessoal tá entrando aí, a gente vai soltar uma música bem legal, certo? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Uma música muito legal que eu gosto de Elizabeth Lacerda, Sonda-me. Só um minutinho que a gente vai disponibilizar essa música. Música muito bonita. Daqui a 2 minutinhos ou 3 a gente vai ouvir a música, mas por enquanto vamos escutar Sonda-me de Elizabeth Lacerda. Música muito bonita. Deixa eu só colocar aqui para vocês visualizarem e ver que música legal essa música de Elizabeth Lacerda. Vamos ver se ela está aqui. Deixa eu botar do início. Vamos escutar Elizabeth Lacerda para vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna com a nossa reflexão da noite. Influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Mas enquanto isso, vamos escutar Elizabeth Lacerda. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que ande me falar, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor,
sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, 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 que tu me amas. Queridos e queridos amigos e amigas, depois dessa música belíssima, o pessoal que já está entrando aí, um abraço para Carol Lima, as outras pessoas que já estão por aí, certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa reflexão da noite sobre o tema influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, certo? Depois dessa música, como sempre fazemos, solicitamos para todos e para todas colocar o seu copinho com água para a fluidificação dessa água, para você utilizar como remédio espiritual, para você que está precisando. Vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida entraremos no debate. Você que queira colocar sua opinião, pode ficar à vontade, queira colocar seu comentário, seu questionamento, seu ponto de vista, certo? Estejam todos e todas à vontade. Mas vamos, nesse momento, levar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, pedindo o auxílio e toda a pleiade de espíritos iluminados. Nesse momento, em teu santíssimo nome, Jesus, pedimos a permissão para que possamos estar conectados com essa luz espiritual. Caboclos, pretos velhos, ciganos, todas as entidades amigas da Aruanda espiritual, do Oriente, do Ocidente, todos os espíritos
das matas, os espíritos elementais. Os espíritos desde as colônias as mais elevadas até os recônditos da terra, os umbrais de uma forma geral. Que neste momento a plena de espírito de luz possa adentrar nesses locais, trazendo luz, trazendo amor, trazendo serenidade. Mas nesse momento pedimos a permissão dos espíritos mais esclarecidos e aqueles espíritos que porventura não tenham conhecimento espiritual também se sintam convidados a escutar um pouco do Evangelho do Cristo de Deus. Que neste momento abramos a nossa mente para os conhecimentos espirituais e possamos evoluir, que possamos refletir, entendendo um pouco mais do nosso ser interior, do nosso ser verdadeiro, que é o Espírito. Que possamos dar por iniciado mais uma live de reflexão espiritual. Em nome de Deus, Pai. Em nome de Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo, e dos Espíritos abençoados que estão conosco, que possamos dar por iniciado mais uma reunião em nome de Jesus. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, após essa prece, você que está necessitando, no final também iremos retornar na prece final, pode colocar o nome das pessoas que estejam precisando, certo? Vamos começar a nossa reflexão de hoje, agradecendo a participação de todos os amigos e amigas, internautas. Iremos disponibilizar depois dessa exposição, certo? No meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Mas vamos começar expondo mais uma vez nosso tema em debate, influência dos espíritos e nossos pensamentos. É um tema bastante interessante, certo? Vamos basicamente trabalhar dentro de uma reflexão nas questões 459 até a questão 472 do Livro dos Espíritos, da codificação kardeciana. Nessas questões, elas praticamente abordam este tema que estou falando aqui para vocês e outros, mas vai falar um pouco nessas questões sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Também vamos falar um pouco sobre essa influência, como é que acontece, a influência positiva, a influência negativa, certo? Vamos falar sobre o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio diante das influências, não é verdade? E também vamos falar sobre a relação do livre-arbítrio e da influência espiritual. Hoje, praticamente, iremos falar sobre isso. Neste sentido, essas questões abordam todos esses aspectos que eu levantei aqui inicialmente, mas para a gente começar, eu gosto de começar indagando também. Vocês podem responder, vocês podem analisar três questionamentos básicos que eu vou lançar para vocês inicialmente, certo? Primeiro questionamento: como os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos? Como é que dá-se essa influenciação dos espíritos? Segundo ponto: a influência dos espíritos, ela é sempre boa? Ou ela pode ter um tipo de influência negativa? Terceira questão: e o nosso livre-arbítrio diante dessa influência? O que tem a ver? Nós podemos escolher estar abertos a essa influência ou não? A gente costuma muito falar assim, na doutrina espírita, dizer assim, às vezes nós deixamos brechas. Essas brechas muitas vezes são os canais de influenciação espiritual. Basicamente, são três questionamentos que a gente vai falar hoje aqui nessa uma hora, e vamos tentar responder esses questionamentos, que vamos tentar falar sobre esses questionamentos importantes, né? Que nós estamos aqui abertos para dialogar sobre esse tema. Olha só, eu já estou praticamente há 30 anos na doutrina espírita, há 30 anos frequentando o mesmo centro espírita, a instituição espírita Nosso Lar, que inclusive está precisando de doações. Quem quiser pode entrar aí no Instagram da instituição espírita Nosso Lar, que tem todos os contatos lá das doações que vocês porventura queiram fazer. A gente está com uma instituição com 52, se eu não estou enganado, de idosos, precisando de doações, e você, como eu, como todos nós, somos parte dessa instituição, e quem não faz parte de lá também pode doar, é só entrar em contato com as pessoas do centro. Como eu estava falando, eu já estou há 30 anos na doutrina espírita nessa encarnação, né? Porque já vem de outras, com certeza. E nesses 30 anos de doutrina espírita, nesses 30 anos
nosso lar, a gente já falou muito em reuniões de desobsessão, em reuniões de consultas espirituais, que todos nós somos influenciados sim pelos espíritos. A gente vai ver na codificação espírita que somos muito influenciados. Mas existe uma coisa interessante, precisamos compreender que todos nós, encarnados e desencarnados, nós estamos passíveis de influenciação espiritual. As influenciações, elas se dão entre encarnados, entre pessoas que estão na carne, no plano material, e elas se dão também no plano espiritual. Se dá entre espíritos desencarnados, se dá entre desencarnados e encarnados, se dá entre encarnados e desencarnados. Influências acontecem de todos os níveis, mas essas influências, elas acontecem de forma muito costumeira, é uma coisa natural, é normal. Agora, essas influências, a gente costuma dizer que elas se dão em dois níveis, as boas influências e as más influências em qualquer nível, tanto de encarnado como de desencarnado. Se você, encarnado, influencia uma pessoa, você é como diz assim, um influenciador, por exemplo, hoje é muito comum, nós temos influenciadores digitais. Se você é um influenciador digital que influencia milhões de pessoas, né? Também existem os influenciadores espirituais, que influenciam milhões de criaturas, né? Esses influenciadores espirituais também existem, né? Também existem esses influenciadores. E as influências, elas acontecem em vários níveis, tanto as boas influências como as más influências, né? Além dos pensamentos que nos são próprios, muitos outros dos pensamentos que estão no nosso ser espiritual existem e eles são sugeridos pelos espíritos, ou seja, existe uma gama de pensamentos que estão pairando no nosso campo energético vibracional, que são sim influência dos espíritos. A gente vai começar pela questão 459 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, na sua codificação, faz uma pergunta bem interessante, que diz o seguinte: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Que basicamente é o tema da nossa exposição de hoje. Primeira questão, 459. Será que os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos? Aí a resposta dos espíritos, muito natural, é: influencia sim, e a influência é maior do que supomos. E ainda diz mais: frequentemente não só influencia, os espíritos nos dirigem. Muitas vezes tem pessoas que são guiadas pelos espíritos. Agora, esse tipo de guiança, ela tanto pode ser uma guiança positiva como uma guiança negativa. Se você é uma pessoa que está nas vibrações negativas, esse tipo de guiança pode com certeza estar ligado à influência de espíritos não tão bons, porque você está dando vibração, brecha para esse tipo de influência na sua vida. Depende, as nossas companhias espirituais dependem muito da nossa vibração espiritual. E acontece sim. Primeira questão aqui que a gente está abordando, 459, quem não tem, pega o Livro dos Espíritos, no Google, se você botar, você vai ter esse livro aí. Se não quiser ler na internet, você compra o livro, tem nas federações espíritas, nos centros espíritas, nas bibliotecas, na internet você compra, que vai chegar em casa, né? A questão dessa primeira que a gente aborda, 459, já diz que tem uma influência, sim, e muito maior do que a gente imagina. E essa influência, muitas vezes, é tão grande que esses espíritos nos dirigem, nos guiam, tanto de forma positiva como de forma negativa. Aí a pergunta segunda, que está relacionada a essa primeira questão do Livro dos Espíritos: como é que se processa essa influência? Como é que se dá? Essa influência acontece de que forma, né? Entre os encarnados é muito comum essa influência acontecer da forma verbalizada, né? A verbalização, ela acontece, você expondo seus pensamentos através dos canais diversos de comunicação. Na atualidade nós temos aqui a internet, as redes sociais, de uma forma geral, que exerce uma influência muito grande, mas também tem a influência que existe, que você faz no seu dia a dia, né? Nos encarnados é muito comum acontecer isso. No plano dos desencarnados também há uma aproximação desses espíritos que influenciam-nos, que nos dizem e nos falam e nos fazem muitas vezes se guiar por essas energias.
E como é que se processa isso? Segundo a espiritualidade, na codificação kardeciana, estamos em um universo que vibra sobre a ação do pensamento e da vontade. Observe, meus irmãos, que o nosso universo está ligado muito à questão do pensamento e à vontade. A vontade e o pensamento, eles estão muito ligados, porque muitas das coisas que acontecem na criação, certo? Acontece primeiro pelo pensamento, através do pensamento, que é o substrato do nosso ser espiritual, vai para um segundo ponto, que é a vontade, é você querer para as coisas acontecerem. Assim, cada criatura é ao mesmo tempo a fonte geradora e também a fonte receptora das energias espalhadas pelo universo. Nós somos, podemos assim dizer, que antenas captadoras e antenas receptadoras, mas também antenas geradoras e emissoras de determinadas energias espirituais. E ela se processa dessa forma. Somos antenas que estamos o tempo todo captando essa energia e emitindo essas energias. É um ir e um voltar de energias espirituais. Você que queira colocar aí o seu questionamento, a sua opinião, pode ficar à vontade, viu? E se processa basicamente dessa forma. No encarnado, na pessoa que está na carne, a absorção das energias, dos fluidos, das vibrações e pensamentos ocorrem automaticamente, né? Cássio Lucas está entrando aí, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos aqui falando sobre influência espiritual. Se você quiser colocar sua opinião aí, pode ficar à vontade, viu? Mas como eu estava dizendo, no encarnado, naquela pessoa que está aqui no plano material, nós absorvemos energias, nós absorvemos fluidos, nós absorvemos vibrações através do nosso pensamento. Muitas vezes as pessoas que aproximam da gente, tem pessoas que têm uma capacidade mediúnica, de dom, né, de absorver muitas vezes energia. Tem outras que filtram determinadas energias. Mas eu conheço muita gente que diz assim, olha, fulano se aproximou de mim, eu adoeci, né? E às vezes isso acontece não somente entre encarnados, mas também entre desencarnados. Tem pessoas que quando a aproximação de espíritos não tão esclarecidos, adoecem e acaba absorvendo essas energias e acaba adoecendo e passando por essas influências espirituais. Naquela novela, por exemplo, A Viagem, eu acho que vocês devem ter assistido ou visto aí na internet, né, no YouTube ou em outros canais da internet. A gente observa muito bem as influências dos espíritos. Lá a gente observa uma influência de um espírito obsessor sobre encarnados muito forte. Isso acontece muito, né? No encarnado acontece dessa forma. Nós absorvemos essas vibrações, tanto de encarnados como de desencarnados. E o perispírito, não sei se vocês já ouviram falar, nós temos um ser, o nosso ser material, que é o corpo material, nós temos um perispírito, que é o semimaterial, e o espírito, que é a nossa verdadeira essência, né? O perispírito é processo material absorvido, esse canal semimaterial que nós temos. É a aura, que alguns até falam, né? Que essa aura, né, que fica ao derredor, né? O material absorvido irradia parte dele ao derredor do corpo. Aliás, essa aura que está ao derredor do corpo material acaba absorvendo essas energias, né, através do perispírito, que é esse corpo semimaterial. Na questão 460 do Livro dos Espíritos, temos uma pergunta bem interessante que pergunta assim: nós temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Olha só, nós temos pensamentos nossos e tem outros que são sugeridos. E a resposta dos espíritos diz que há sempre os nossos. Temos sim os nossos pensamentos. Nós somos seres espirituais individualizados, né? Temos sim os nossos pensamentos, essa fonte de pensamento, mas também existem pensamentos que muitas vezes param na nossa vibração, que são externos, que são de espíritos, que ficam através desse canal de energias vibratórias do pensamento, emitindo essa energia e entrando nos nossos canais mentais, e acaba muitas vezes confundindo até com as nossas próprias energias, e às vezes com nossos próprios pensamentos. Mas o que é que acontece? Muitas vezes existem até ideias contraditórias dentro de nós, que geram incertezas quanto à origem das ideias. Será que tem pessoas que dizem assim, será que essa ideia é minha mesmo? Ou será que ela é de espíritos? Muitas vezes existem ideias que vêm de fora que são de espírito, tanto ideias boas
como ideias não tão boas, né? Na questão 461 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: se você recebe ideias externas de espíritos que estão desencarnados, né? Ou de espírito até encarnado, na questão 461, mais especificamente, ele coloca bastante a influência de espíritos desencarnados, né? Dessa influência. Essa questão diz assim: como é que nós podemos distinguir os nossos pensamentos do que não é nosso, do que é sugerido por algo externo, que a gente fala que são os espíritos, né? Muitas vezes obsessores, espíritos doentes, espíritos que se aproximam de nós. Como é que a gente faz para distinguir um pensamento que é nosso com um pensamento que não é nosso? Olha só, questão 461, ele fala isso, né? E ele diz assim: o que é sugerido, o que é externo, muitas vezes soa como uma voz, algo que você fica escutando, né? Você fica escutando e vai entrando no seu campo energético, no seu campo vibracional. Muitas vezes o que é sugerido chega a nós dessa forma, como uma voz que a gente escuta, né? O que é próprio, o que é nosso em geral, os do primeiro são impulsos que estão dentro de nós. E você vê que é uma coisa contínua, que é normal, que não é uma voz que você escuta, que já faz parte do seu cotidiano. Não é útil saber a origem para nos permitir agir com liberdade. Se é seu ou se é de fora, a gente tem que ter muito cuidado de saber que a gente tem que filtrar, principalmente filtrar as coisas boas e as coisas não tão boas, e você ir mais pelo caminho das coisas boas. Na questão 462, faz um questionamento bem interessante ainda sobre a influência dos espíritos, que diz assim: os homens de inteligência, os homens de gênio, como esses grandes cientistas, esses grandes filósofos, né, tiram sempre suas ideias de si mesmos. Olha só que pergunta interessante. Esses grandes escritores, poetas, músicos e assim por diante, né, eles tiram essa ideia de si mesmo, né, é de dentro de si mesmo. E olha só que coisa interessante. Os espíritos dizem que algumas vezes, sim, são deles mesmos. Outras vezes são sugestões de outros espíritos, de outras dimensões espirituais que viveram aqui na Terra ou até em outros planetas que chegam na vibração do planeta Terra. Se fosse útil distinguir, Deus nos daria os meios de fazer. Mas Deus é tão misericordioso que ele muitas vezes mistura nesse caldeirão que é externo do que é interno, para a gente começar a desenvolver também a nossa inteligência e a nossa moral. Olha só que coisa interessante, né? E na questão 463 do Livro dos Espíritos, ele vai indagar também uma coisa interessante, que ele pergunta assim: diz algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Quando vem um impulso no seu pensamento, é sempre bom? Aí o que é que os espíritos dizem? Não, pode ser bom ou pode ser mal, você tem que filtrar, conforme a nossa natureza. Se você tem uma natureza ainda sem esclarecimento espiritual, com certeza os primeiros impulsos talvez não sejam tão bons. Se você é uma pessoa mais equilibrada, se você é uma pessoa mais evoluída espiritualmente, os primeiros impulsos com certeza vão ser impulsos mais voltados para o bem. Uma coisa bem clara, uma coisa bem nítida, que não tem muito nem o que pensar. Os espíritos só estão confirmando uma coisa aqui lógica para todos nós. E os espíritos ainda dizem que é sempre bom para quem ouve as boas inspirações. É você tentar seguir essas boas inspirações e não as más inspirações. Na questão 464, diz assim: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito, né? Será que essa influência, esse pensamento, essa sugestão que está chegando a nós, ela é de um espírito bom ou não? Porque muitas vezes a gente pode até confundir, né? Aí o que é que os espíritos dizem na questão 464, né? Bons espíritos esclarecidos sempre dão bons conselhos. Devemos aprender a distinguir. Um espírito de luz, um espírito esclarecido, nunca vai chegar para você mandando você matar, mandando você roubar, mandando você fazer alguma coisa negativa. Um espírito esclarecido não vai chegar para você e dizer assim: bandido bom é bandido morto.
Mas um espírito esclarecido, ele é empático. O espírito esclarecido, sempre ele vai se estar na luz. Era como Jesus. Jesus, em todos os momentos aqui que conversaram com as pessoas, ele era firme, ele se colocava, mas ele se colocava também de forma acolhedora com as pessoas. Em nenhum momento Jesus botou para correr ninguém. Sempre acolheu as pessoas, mesmo não concordando com eles. Isso está muito claro também no Evangelho de Jesus. Mas na questão 465, também há outro questionamento bem interessante que se faz aos espíritos, que dizem assim: com que fim os espíritos imperfeitos, aqueles espíritos que ainda não têm esclarecimento, nos induzem a fazer o mal? Aí os espíritos respondem: para nos fazer sofrer como eles. Olha só que coisa interessante. Por que um espírito imperfeito induz a gente a fazer o mal? Para não ficar sozinho, para ficar junto, ter mais gente na mesma vibração, para ficar sofrendo como eles. É até um ato de egoísmo desses espíritos. Mas o egoísmo só está existindo porque ainda não tem evolução espiritual. É por isso que faz isso. Ou seja, você que induz uma pessoa a fazer o mal, você faz isso porque, tanto encarnado como desencarnado, porque você, além de ser imperfeito, você não quer ficar sofrendo sozinho. É o que os espíritos estão dizendo claramente para todos nós. Na questão 465A, aí pergunta assim: se esses espíritos fazem isso porque quer ver os outros sofrendo igual a ele, aí pergunta para os espíritos, Allan Kardec, o seguinte: e isso vai lhes diminuir o sofrimento? Eles vão sofrer menos porque vão fazer os outros sofrer? E os espíritos dizem: não, fazem por inveja dos seres que são mais felizes, ou que estão mais felizes do que eles. E retoma aqui o meu pensamento do egoísmo desses espíritos ainda sem esclarecimento, que quer que o outro também sofra junto com eles. Nessa mesma questão 465B, ainda nessa mesma linha de pensamento, pergunta-se aos espíritos que espécie de sofrimento eles querem fazer-nos provar. Aí os espíritos respondem: os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior. Nessa mesma linha de pensamento de não esclarecimento espiritual. Está nessa linha do sofrimento porque ainda está na sua inferioridade espiritual. Na questão 466 do Livro dos Espíritos, nessa mesma linha de reflexão sobre a influência dos espíritos, Allan pergunta para os espíritos o seguinte: por que Deus permite aos espíritos que nos incitem a fazer o mal? Deus está vendo tudo isso e não faz nada, né? Deus é misericórdia. Deus nos dá o livre-arbítrio, vamos lembrar disso. Mas por que Deus permite que esses espíritos incitem as pessoas a fazer o mal, tanto encarnado como desencarnado? Por que Deus faz isso? Porque eles, segundo os espíritos, são os instrumentos para experimentar a nossa fé e a constância no bem. Se espíritos encarnados ou espíritos desencarnados ficam nos incitando a fazer o mal, o problema não é do espírito sem esclarecimento. O problema é nosso, que nos deixa, certo, levar por essa energia. E, na verdade, quem está sendo experimentado somos nós, experimentando a nossa fé, experimentando a nossa constância de fazer o bem. Esses espíritos, sim, são inferiores, são sem esclarecimento. E muitas vezes nos auxilia a não querer seguir pelo caminho do mal. E a gente tem que ter muito cuidado nessa vontade de cometer o mal, de se incitar a cometer o mal. É isso que os espíritos nos colocam. Questão 466, ainda diz assim: por que os espíritos permitem que Deus nos incite a fazer o mal? Ele diz assim, que os espíritos bons nos influenciam no bem, né? É preciso a gente ter a vontade de querer estar no bem. Deus deixa a nossa consciência, a nossa escolha da rota, livre-arbítrio a seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra influência. Deus nos dá a liberdade de estarmos influenciados tanto pelo lado do bem como pelo lado do mal. Deus, ele nos dá a possibilidade de escolher qual caminho que você vai trilhar, qual caminho que você vai querer receber essas influências
qual caminho que você quer estar com as suas companhias espirituais. Não é Deus que vai ditar, mas é você. É a sua vibração que vai ditar quem vai estar próximo de você. Na questão 467, é perguntado aos espíritos o seguinte: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Se tem algum espírito que está incitando a você a fazer o mal, eu, enquanto homem, enquanto mulher, eu posso me afastar dessas influências, eu posso não ser influenciado. E os espíritos dizem o quê? A lógica. Sim. Se é uma escolha nossa, sim, nós podemos sim nos afastar da influência negativa, né? Aos que desejam, aos espíritos que desejam, que solicitam esses desejos, que atraem esses pensamentos negativos, a gente pode sim não querer nos estar ligado, atrelados a essas vibrações. Na questão 468, Allan Kardec também faz outro questionamento bem interessante, que pergunta o seguinte: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade nossa renunciam às suas tentativas, eles param, eles influenciam, mas quando vê que não está conseguindo, eles param, não influenciam mais. Olha só que coisa interessante, né? Ele diz assim: eles nos abandonam se nada tiver o que fazer. Eles deixam o caminho aberto. Mas o que é que acontece? Mesmo eles abandonando-nos, certo? Eles não vão ficar na espreita a tentar novamente, a nos testar novamente. A gente é quem tem que ter cuidado de não cair nas armadilhas que são repetitivas, que são recidivantes na nossa vida. E eles ficam fazendo o quê? Aguardando uma brecha, aguardando uma nova oportunidade para agir quando você deixar-se agir por essas energias negativas, por essas energias pesadas. Na questão 469, Allan Kardec indaga novamente aos espíritos, diz assim: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que a gente pode neutralizar todas essas influências negativas dos espíritos na nossa vida? Os espíritos nos dizem o seguinte: é fazendo o quê? O bem. Além de você fazer o bem, é você mantendo a confiança em Deus. É você estar ligado a energias mais sutis, a energias mais elevadas. Outra coisa que os espíritos nos falam é não ouvir essas más sugestões. Se algo lhe chega aos pensamentos, aos ouvidos, né, não fazer isso, né? Por quê? Porque essas más sugestões não trazem, certo? Coisa boa. Esses maus pensamentos só trazem para nós discórdias, mais paixões, mais energias, e a gente precisa assim repelir, neutralizar. Nessa questão 469, ainda nos é dito o seguinte: é preciso cada um de nós desconfiar dos que exaltam o nosso orgulho, porque muitas vezes o espírito, quando ele tenta e vê que não está conseguindo, o que é que ele faz? Ele bota a gente no nosso ego maior, no pedestal do ego, né? Porque aí fica mais fácil ele nos atacar através das nossas vaidades, né? Pega uma fraqueza que é de muitas pessoas, né? E o que é que acontece, né? Também ele diz assim que fazer o bem e manter a confiança em Deus é o ponto mais importante, né? É a gente não se deixar levar por essas fraquezas. Na questão 470 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz outro questionamento bem interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que ele pergunta o seguinte, né? Os espíritos que procuram induzir, fazer com que a gente vá para o lado do mal, nos faz o mal, nos leva ao mal, e assim põe à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazer isso, e se uma missão, isso é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso. Mais uma vez, né? Se esses espíritos têm uma missão de fazer a gente ser imbuído ao bem, certo? Eles também, além de fazer isso, ele tem responsabilidade nessa influência que ele está tendo. Aí ele diz: olha, nenhum espírito recebe influência, aliás, recebe missão de fazer o mal. Não. É uma opção também dele, é uma escolha dele de estar nessa energia, né? Agora, Deus permite que nós sejamos testados. Livre-arbítrio.
Escolhas que nós fazemos para muitas vezes elevarmos o nosso padrão energético, o nosso padrão vibracional. Aí não é Deus, é nós. Mas Deus nos permite através do livre-arbítrio. Na questão 472, Allan Kardec também pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos que desejam nos incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? E os espíritos respondem o quê? Aproveitam, mas frequentemente eles provocam essas questões que estão ligadas ao mal. Exemplo, eles dão, né? Encontrar dinheiro pelo caminho. Uns espíritos sugerem ficar com ele e outros a devolver ao dono. Se o dinheiro não é seu, qual a lógica de você fazer? Devolver ao dono. As sugestões acontecem nesse nível bem simples, né? Os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar, ou uma influência perniciosa, uma influência boa ou uma influência má, uma influência positiva ou uma influência negativa, como vocês queiram compreender, né? Mas é preciso a gente compreender que a escolha é nossa. E isso não é preciso você ser médium para descobrir essas influências. Às vezes as pessoas querem ir a um centro espírita, a um pastor, um padre, para descobrir, né? Se tem um espírito me influenciando. Não precisa nem disso, né? Não precisa nem disso, é muito fácil de descobrir. Débora está dando um oi aí, ó. Boa noite, Débora. Boa noite, minha amiga. Débora Aparecida, um abraço, né? Olha só, e muitas vezes não precisa nem você ser médio para saber se uma influência é boa ou uma influência é má. O resultado de uma influência boa é uma coisa boa, o resultado de uma influência má é uma coisa má. A influência dos espíritos sobre nós, ela é constante, é todo dia. Como dizia nosso irmão Laels, é como aquele homem, aquele sorveteiro que vai para frente da escola vender sorvete, é todo dia que acontece, né? E nós somos expostos a essa energia ou essa influência todos os dias, quer a gente ou quer a gente não acredite. Acreditando ou não, ao seu lado, ao seu redor, vai ter espíritos, os mais diversos, influenciando, quer seja positivamente ou quer seja negativamente. Allan Kardec afirma que 3/4 partes das nossas ações mais e de nossos maus pensamentos são fruto de sugestão oculta. Muitas das coisas que são negativas, que são sugeridas, que nós fazemos, que nós tanto pensamos como agimos, muitas vezes é fruto de sugestão dos espíritos, né? Aí, Allan Kardec diz uma coisa interessante: a prece fervorosa e os esforços sérios para a gente se melhorar são os únicos meios de afastar esses maus espíritos ou essas más energias que reconhecem como senhores aqueles que praticam o bem. A opção é nossa, a questão é nossa. Não podemos jogar isso nas costas dos espíritos. Não são os espíritos que eles estão nessa energia para fazer tudo isso, né? Nós temos sim a liberdade, os espíritos influenciam a gente sobremaneira diante disso, né? Ou seja, meus irmãos, a gente falou aqui na noite de hoje sobre essas influências. Nós somos influenciados e muito pelos espíritos. Agora nós temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou de seguir os espíritos que não são tão bons, os espíritos imperfeitos, sem conhecimento. É importante nós observarmos a nossa conduta moral. A nossa conduta moral vai determinar o tipo de influência em nossas vidas, como eu falei anteriormente, né? As nossas companhias espirituais vai depender muito das nossas vibrações espirituais. E eu costumo dizer muito sobre isso, né? Somos influenciados a todos os momentos pelos espíritos. E essa influência que nós recebemos, ela está atrelada justamente a isso, as companhias espirituais que nós atraímos. Se nós atraímos companhias espirituais negativas, é porque o nosso pensamento, infelizmente, ainda é negativo. Ainda está na vibração negativa. E tem uma prece que diz que a gente precisa nos esforçar de fazer o bem.
Pai Nosso, no final ele diz justamente isso: livrai-nos da tentação, livrai-nos do mal. Essa prece que nos coloca no final o ponto importantíssimo. O próprio Pai Nosso nos mostra que é preciso a gente não cair em tentação. A gente pede até a Deus, a gente pede até a espiritualidade maior para nos livrar do mal. Mas como é que nós nos livramos do mal? Meus caríssimos e minhas caríssimas irmãos e irmãs, é através das nossas escolhas. Falando que foi muito bom aqui estar falando sobre este tema, que é a influência dos espíritos. Vamos agora, para finalizar, colocar uma música. Depois da música, a gente vai a gente vai fazer a nossa prece final, agradecendo a todas pela participação. Depois eu vou botar aí no canal Humberto da Nóbrega Alves. Quero agradecer bastante a todas as pessoas, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para debater sobre esse tema tão importante, que é influência dos espíritos na nossa vida. E agora a gente vai ouvir, para finalizar, uma música, certo? Vindo do Dr. Bezerra de Menezes, pessoal aí, para a gente fechar a nossa noite de sábado, mesmo com essa queda de internet, mas ok, meus amigos, minhas amigas. E deixa eu ver aqui se chega a música aqui pra gente. Uma música muito bonita que parece muito com nosso irmão Elcio. Deixa eu ver aqui se tá chegando a música pra gente fechar. A internet não muito agora, não. Mas graças a Deus que deu tempo praticamente a gente fazer a nossa exposição completa, né? Tava só fechando a ideia pra gente fazer a nossa prece final e vamos a música. Esse tá a música querendo sair. Quero agradecer a Débora. Vai para seu Laels e o pessoal do celular. Infinito de cintilações, o fim de amenizar a nossa. Poxa, cadê? Grande dor, esvazindo em mãos cheias as consolações, Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificam, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divino, que o Senhor nos envia, astral é o caminho imortal da perfeição, para nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois apoteose do amor,
redimir nossa dor. Oh, Jesus. Vamos nessa noite fechar com esse lindo hino, agradecendo a todos e agradecendo a todas. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior nesse momento, a Bezerra de Menezes, esse grande médico espiritual. Cada um que está precisando da ajuda, leva o pensamento a Jesus, para a cura espiritual do seu corpo, do seu espírito. Possamos fechar a noite de hoje com muita paz no nosso coração, agradecendo a toda a pleide de espíritos iluminados. Bezerra de Menezes abençoa a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que as boas influências espirituais abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs desse planeta de provação e de expiação. Libertai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divino, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, para nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois apoteose do amor, redimir nossa dor, oh Jesus. Sois apoteose do amor, redimir nossa dor. Agradecidos a todos e a todas. Vamos fechar a noite de hoje agradecendo a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que a espiritualidade maior abençoe a eu, a você, a sua família. Traga-nos a saúde, a paz e a serenidade. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema de reflexão espiritual. Muita luz e muita paz. Boa noite.